Já estou aqui com a doutora Isabel para um assunto bem interessante e acho que mais comum do que a gente imagina, que é a apneia do sono. Você conhece o que é a apneia do sono? Já tratou? Compartilha com a gente a sua experiência. Nosso telefone é o 19-3871-9620. Muito bem-vinda, doutora Isabel. Obrigada pela sua presença mais uma vez aqui no Mulher.com. Pois é, muito obrigada, Roberta e Maju, né? Novamente aqui no Mulher.com. É sempre um prazer estar aqui, né? Instruindo, trazendo informações para os nossos telespectadores. E esse é um assunto que é bem recorrente no dia a dia das pessoas, a apneia do sono? Sim, eu acho assim, cada vez mais, né? Acho que todo mundo deve conhecer alguém ou que trata, ou que tem, ou que precisa tratar, né? Isso é um ponto positivo, né? Quanto mais tivermos diagnósticos, mais teremos tratamento adequado. Porque o não tratamento pode evoluir para outras doenças. Mas antes da gente falar de tratamento e evolução, vamos explicar para o pessoal de casa, para quem ainda não sabe, o que é de fato a apneia do sono. Exatamente. Quando eu falo da apneia obstrutiva do sono, ela durante a noite, enquanto você dorme, você terá obstruções da via aérea, né? Então, você simplesmente para de respirar. E o seu organismo vai acontecer o quê? Você vai ter mais gás carbônico circulando do que oxigênio. Consequentemente, vai ter uma sobrecarga do sistema cardiovascular. O seu coração vai fazer um esforço gigantesco, né? E isso, ao longo do tempo, pode acarretar e vai acarretar algumas comorbidades, como hipertensão arterial sistêmica, diabetes, riscos de infartos, de AVC. Então, o tratamento adequado, tanto o tratamento clínico quanto o cirúrgico, ou o uso de alguns aparelhos, né, para poder melhorar essa questão da passagem do ar e da via respiratória, como CPAP, aparelhos que a gente coloca para avanço mandibular, e os tratamentos cirúrgicos através da cirurgia ortognática. E existe um perfil de pessoas mais propensas a ter a apneia? A apneia obstrutiva? Sim, Roberta, né? Então, muitas vezes, pacientes com deficiências de desenvolvimento, né, da maxila, né? Então, pacientes que têm aquele terço médio que acaba sendo pouco desenvolvido, consequentemente, essa nasofaringe é onde passa o ar aqui, ele fica estreito. Ou pacientes que têm essa mandíbula bem para trás, aquele queixinho bem para trás também. Então, ele fica com uma orofaringe estreita. Então, no momento de estar dormindo, ocorre um relaxamento de todos esses tecidos e a musculatura. Aí esse tecido relaxa, essa via aérea já é estreita, o paciente vai apresentar apneia, né? Então ele vai ter essas paradas respiratórias, ele para de respirar. Muitas vezes, poucas vezes dentro de uma hora e muitas vezes dentro de uma hora. Eu acho que tem muita gente em casa se perguntando, assim como eu também, o ronco e a apneia do sono, eles têm alguma relação uma coisa com a outra? Então, Maju, na maioria das vezes sim, tá? Pode ser apenas um ronco de vibração dos tecidos, mas o ar está passando. Então, o tecido pode apenas vibrar, mas sem ocorrer apneia. Mas o paciente com apneia, ele vai apresentar ronco. E um sinal importante, né, de que houve dificuldade respiratória aí, você ter despertares com engasgos durante a noite, né? Então, esses despertares que você engasga ou com uma taquicardia com o coração disparado, esses são sinais que a gente mesmo consegue. Outro sinal que nós conseguimos fazer o autodiagnóstico é quando acordamos com a boca seca e a garganta ardendo, né? Porque ficou com respiração oral. Não houve uma adequada respiração nasal, né? O natural é respirarmos pelo nariz e não pela boca. E outro sintoma que eu já ouvi também, aí a senhora me corrija se eu estiver errada, é que algumas pessoas têm a sensação que tem uma noite tranquila de sono, que dormiu bem, mas que acorda com aquela sensação ainda de cansaço. Isso também pode ser um sinal, porque às vezes a pessoa dorme sozinha, não percebe o ronco, às vezes não tem essa sensibilidade para perceber esses despertares. Esse cansaço durante o dia também pode ser um sinal da apneia? Sim, Roberta, com certeza.
certeza. Então, esse paciente ele pode apresentar sonolência diurna, né? Aquele cansaço, indisposição. Ele pode apresentar também quadros de depressão associado, porque imagine, né? Durante a noite é para termos um momento de reparação do nosso organismo, reparação completa dele, né? Então, para que nós possamos recomeçar esse novo dia, né? Então, quando você passa a noite inteira sobrecarregando o nosso sistema cardiovascular, é óbvio que ao se levantar teremos condições ali e consequências disso, dessa noite que aparentemente foi bem dormida, mas não foi. Então, você aí de casa, fique atento a todos esses sinais. Está desconfiado? Procure imediatamente aí um especialista, Com certeza. né? Quem a pessoa deve procurar? Olha, pode procurar um otorrino, né? E pode procurar um cirurgião bucomaxilo também, né? Então, eu sempre oriento. Primeira coisa, procurar um otorrino, né? Procura um otorrino para que ele faça exames subsidiários, avalie via aérea, né? E um cirurgião bucomaxilo para alguns tratamentos clínicos, como aqueles dispositivos de avanço mandibular, tá? Que são aqueles aparelhos para ronco e apneia, que são bastante comuns, e para tratamentos cirúrgicos. Então, óbvio que tem pacientes que têm indicação, não são todos que terão indicação de uma cirurgia ortognática, por exemplo. Então, se tem uma deficiência, a gente pode corrigir essa deficiência e melhorar a via aérea do paciente. Existem níveis da apneia? Sim. Sim, então assim, para que a gente consiga detectar esses níveis, a gravidade, né, porque a gente vai falar assim, em gravidades, né, quanto mais grave. Utilizamos como exame subsidiário a polissonografia, né, que ela vai o quê? Ela vai identificar aí tanto a qualidade desse sono quanto a quantidade de apneias que se tem. Existe um mínimo? Sim, existe. Existe aí aquela baixa, média e grave. Então, alta quantidade de apneia. Então, por exemplo, 50 apneias por hora. Assim, apneias obstrutivas, né? Porque nós temos apneias centrais, hipoapneias e apneias obstrutivas. Daí, no caso, quando que a gente entra a cirurgia bucomaxilofacial? Nas apneias obstrutivas. Tá certo, então. Olha, ainda a gente tem muita coisa para falar sobre esse assunto e a gente quer receber sua pergunta aqui, né, Maju? Temos o chat do Temos YouTube. aqui o chat do YouTube, tem o nosso WhatsApp, tem o aplicativo, tem o telefone, então você pode perguntar de várias formas. Mas já tem algumas pessoas participando com a gente, viu? A Ana Vitória Albiero, a Fátima Lima falou assim: amo o trabalho dessa mulher. Grande parte do que eu faço eu aprendi com ela. Um recadinho para você, doutora. Agradeço, Fátima. Um abraço. E também tem o Alexandre Zulfo, a Rebeca Zoe, a Gorete Posati, Judite Melo, Leila Ferreira, Arlete Menezes, tem também o Luiz Henrique, o Lucas Pereira. Tem bastante gente mandando aqui as suas mensaginhas. A Sueli também aí preocupada com a Rita Maria. Calma, Sueli, a Rita vai voltar. A gente é só temporário. E a gente quer saber a sua dúvida sobre a apneia do sono. Você conhece? Tem alguém aí próximo de você que sofre disso? Precisa aí de orientação, de tratamento? Ou você tem dúvidas? Manda pra gente que a gente vai fazer a pergunta pra doutora, né? Com certeza, estamos aqui. Então não saia daí que a gente volta rapidinho. Até já! Estamos de volta com Mulher.com. Que alegria ter você com a gente. É isso aí. E a gente quer saber, o seu marido aí ronca? Você ou ele acordam com a boca seca? Tem despertar noturno? Isso pode ser apneia do sono. Esse é o assunto da nossa entrevista de hoje com a doutora Isabel Marian, que está explicando pra gente pontos super esclarecedores pra gente entender melhor como identificar a apneia e também as formas de tratamento. Não é isso? E o pessoal de casa pode participar, a gente está esperando a sua pergunta, tanto no chat do YouTube, programa Mulher.com, também no nosso WhatsApp. Qual que é o número, Maju? O nosso número do WhatsApp é o 19997742698. Tem o chat do YouTube e também o aplicativo. Não tem desculpa para você falar que não quer participar, porque não tem como. Também tem o telefone 1938719620. A gente está aqui para te ajudar, para esclarecer as suas dúvidas e, claro, para trazer informação.
É isso aí. E agora a gente vai mostrar umas imagens que pode ser que fique mais claro para quem está em casa, Sim. possa entender aí a questão da apneia. Vamos lá, então, para as imagens? Então, aqui, ó, só para a gente poder deixar isso mais exemplificado, né? Através de imagens e de figurinhas, tá? Então, observem nessa segunda imagem, o ar ele entra pelo nariz, aquele caminhozinho azul, né? E ele pode ter uma obstrução parcial. Então, por isso que existem pessoas que têm muitas apneias e outras que têm poucas apneias, tá? E ali, ó, obstrução total da passagem de ar. Então, quando que nós vamos ter essas condições, né? Um paciente muito obeso, por exemplo, que tem deficiência esquelética do desenvolvimento dos ossos da face, ele tem um acúmulo de muita gordura, tecido adiposo, no momento que ele relaxa, esses tecidos se cedem. E é óbvio que com o passar da idade, nós vamos apresentando flacidez. Tá? Então, o ronco ele vai aumentando ao longo dos anos também. Nem sempre é algo que precisa ser tratado, mas é importante ser avaliado, né? Fazer esses exames aí, até para que se possa propor tratamento, né? Porque casos graves e não tratados vão estar associados, igual nós já comentamos, né? No bloco anterior, a comorbidades importantes. Então, é importante a gente trazer qualidade de vida. Quando a gente fala dessa parte, né, da face, nós estamos falando de respiração. Então, é por aqui que o ar entra. Nós estamos falando de deglutição e de mastigação e fala. São funções primordiais aqui, né? Então, precisamos tratar e corrigir essas deficiências. Quando nós falamos em deficiência esquelética, que esses ossos eles não desenvolveram corretamente e, consequentemente, eu fico com uma via aérea estreita devido a esses ossos não terem desenvolvido, aí sim a gente fala em cirurgia ortognática, tá? Tem mais uma imagem aí que poderia trazer para a gente poder isso exemplificar. Pode passar para a próxima foto. Isso, então, observem ali, né? Quando eu falo em via aérea, em respiração, o ar entra pelo nariz e ele vai descer. Então, nós temos a nasofaringe e depois a orofaringe. Observe na primeira foto como ela é estreita e na segunda como ela tem um tamanho adequado. Então, quando eu falo que eu tenho uma maxila, que é aquele osso ali da parte de cima que não desenvolveu, ele vai deixar a via aérea estreita. A mandíbula também, o paciente que tem um queixinho para trás, ele vai ter uma via aérea também estreita. Então, por isso que em alguns casos a gente entra na cirurgia bucomaxilofacial com o tratamento através da cirurgia ortognática, que é a próxima imagem. Vamos para a próxima imagem, para então. a gente poder exemplificar. E aí a gente vai falar também de como é essa cirurgia também para quem está curioso. Exatamente. Então, observe na primeira imagem que o paciente tem o quê? Tem uma mandíbula, que é a parte de baixo do maxilar, para trás, né? Ele está bem retroposicionado, não desenvolveu. Consequentemente, a via aérea vai estar estreitinha. Então, na segunda foto, nós temos o avanço dessa mandíbula, né? Através da cirurgia ortognática. Então, nós não fazemos só avanço da mandíbula, fazemos avanço da maxila também. Mas aqui é um exemplo clássico, que é do queixinho para trás, né? Que o paciente vai ter uma via aérea restrita aí com deficiência respiratória. E para não assustar quem está em casa, cada caso precisa ser analisado, Com certeza, né? nós temos vários níveis e várias opções de tratamento, né? Então, podemos ter o uso do CPAP, que é o famoso CPAP, né? Que quem vai estar orientando tudo isso é o otorrino, nos pacientes que têm indicação de CPAP. O que é o CPAP? Ele faz uma pressão positiva contínua. Então, você dorme com o aparelho, faz essa pressão positiva contínua e ele meio que força a entrada do ar para que você respire a noite toda. Nós temos os aparelhos de ronco e apneia, que eles funcionam como... Eles avançam a mandíbula. Então, você dorme com o aparelhinho na boca que traz essa mandíbula para frente para liberar a sua via aérea. E temos a cirurgia ortognática. Então, para casos mais graves, onde se tem um diagnóstico da deficiência, então, para que eu tenha esse diagnóstico, eu preciso de exames.
Então, nós fazemos estudos, análises cefalométricas, tomografias, para avaliar se realmente existe uma discrepância, existe uma alteração de desenvolvimento. Aí sim, aí nós entramos com a cirurgia ortognática. Trouxe uma caveirinha aqui, exemplificando, né, como funciona a cirurgia ortognática. Então, se eu tenho uma maxila, que é a parte de cima, para trás, eu trago ela para frente. E a mandíbula, a mesma coisa. Então, eu consigo trazer a mandíbula para frente ou para trás. Então, observe que a cirurgia ortognática, ela vai mexer com essas duas bases ósseas, tanto a maxila quanto a mandíbula, tá? É uma cirurgia que o acesso cirúrgico, como que eu chego até aqui? É tudo por dentro da boca, são acessos bastante restritos, né? Antigamente nós tínhamos grandes incisões, hoje não. Hoje nós temos técnicas minimamente invasivas, né? E pós-operatórios muito melhores. Tá? Então, nós utilizamos, por exemplo, para essa osteotomia, porque nós fazemos uma osteotomia para modificar a posição desse osso. Nós utilizamos um ultrassom piezo, né? Esse ultrassom, ele só faz corte em osso. Se eu passar ele aqui na minha mão, ele não vai cortar a minha mão. Então, ele preserva os tecidos moles, então ele provoca menos lesão, ele só faz a incisão, então acelera muito a reparação e o pós-operatório. E para esses tratamentos mais invasivos, no caso da cirurgia, qual é o tempo de recuperação do paciente? Então, de 2 a 4 semanas, tá? Óbvio que também depende da atividade laboral desse paciente, né? Então, se ele é um triatleta, por exemplo, eu vou ter que pedir para que ele aguarde pelo menos 60 dias para voltar às suas atividades. Mas na maioria das atividades laborais, escritório, hoje em dia com home office, muito tranquilo. As pessoas conseguem voltar a trabalhar. Sim. E a gente tem uma pergunta aqui da Celina Oliveira. Boa tarde. Eu acordo à noite sempre com a boca seca. Isso pode ser algum sinal? Sim, isso é um sinal de que ela está tendo... Como é o nome dela? Celina. Celina, tudo bem? Boa tarde. Então, isso é um sinal, Celina, de que você está respirando pela boca. Então, agora, se você está tendo a apneia, é uma outra situação. Grandes chances, né? Então, precisa o quê? Diagnosticar. Por que está respirando pela boca? Então, procurar um otorrino, pode ser muitas vezes algo alérgico, né? Então, uma crise de rinite. Então, procura um otorrino e, se caso estiver apresentando apneias e má qualidade de sono, óbvio, me procure também, né, para que a gente possa fazer uma correta avaliação aí, diagnóstico, porque é aquilo que eu sempre gosto de falar, cada paciente é um paciente, né? Então não dá para tratarmos todos no mesmo protocolo. Então, quando a gente fala em tratamentos cirúrgicos, tem a indicação, cada paciente vai ter a sua indicação de tratamento. Perfeito. E a gente deixou de perguntar alguma coisa, alguma informação que é importante, relevante para o pessoal de casa? Sim, eu gostaria de falar, porque quando a gente fala em ronco e apneia, a gente pensa no quê? No adulto, né? Mas as crianças também apresentam ronco e apneia. Não é? Tem muitas pessoas que falam, o meu filho roncou essa noite, meu filho baba no travesseiro. Então, quando eu falo babar no travesseiro, essa criança está dormindo de boca aberta, né? Então, é importante a gente observar, olhar para a criança. Eu falo que aquela característica da criança com a boquinha aberta, a linguinha aqui, aqueles olhinhos que são meio caidinhos aqui, parece que tem uma olheira, parece que ele tem uma carinha de cansado. Isso é um sinal que ele tem alguma obstrução da via aérea. Pode ser uma adenose, pode ser uma questão alérgica. E por que isso é importante? Porque nessa base, nesse início, a gente consegue corrigir, sem que depois ele vire cirúrgico lá na vida adulta. Então, a prevenção disso, de diagnosticar, a própria mãe consegue ver, roncou, boquinha aberta, tá assim? Procura um otorrino, procura um cirurgião bucomaxilo, procura fono e trata isso precocemente.
E é isso mesmo, doutora. E para as crianças, interfere alguma coisa ali na questão do maxilar? O tratamento consegue fazer com o aparelho dentário? Como que funciona esse tratamento? Exatamente. A primeira coisa que eu vou solicitar, né, numa avaliação, eu faço muitas avaliações precoces, porque as mães me procuram porque, ai, meu filho está rangendo o dente. Vem avaliar. Meu filho está com dor aqui. Tem criança que já tem até estalidos na articulação temporomandibular, decorrente dessa alteração de desenvolvimento. Então, é muito importante isso. Até porque esse sono que não está sendo com qualidade vai acarretar, muitas vezes, um déficit de atenção diurno durante a escola, um baixo rendimento escolar. Então, primeira coisa, vou pedir uma avaliação de um otorrino, uma avaliação criteriosa. Segundo, vamos entrar com aparelhos ortopédicos, como você falou, Maju. Então, aparelhos ortopédicos para estimular e corrigir essas deficiências dos ossos. E também associar a fonoaudiologia, porque essa criança já vai ter uma postura errada de língua, uma deficiência de mastigação, deglutição e assim por diante. É isso aí, acho que foi bem esclarecedora essa entrevista. Caso você aí de casa tenha ficado com alguma dúvida, os contatos da doutora estão aparecendo aí na tela para você. Ela vai ter um prazer aí de Com poder certeza. esclarecer a sua dúvida. Muito obrigada. Eu que agradeço, Roberto e Maju. Excelente o programa de vocês, amei, viu? Obrigada pelo carinho, pela recepção e pela paciência com a gente também, viu? Muito obrigada. E a gente espera que você volte com outro tema aí super interessante também, para a gente alertar o pessoal de casa para tratamentos e diagnósticos precoces, né? Como você disse, para as crianças aí não precisarem de uma cirurgia futuramente. Com certeza. Aí, a qualidade de vida. Exatamente, é o que importa.